E aí, turma, tudo bem com vocês? Se você sabe falar sobre estatística, vamos seguir a aula hoje? Estatística é o ramo da matemática que organiza, analisa e apresenta dados numéricos. A gente vê dados estatísticos o tempo todo nas mídias, né, que a gente acompanha, na TV principalmente, mostra lá às vezes a porcentagem que um candidato está à frente do outro, ou mesmo a porcentagem no caso da Covid, né, de que teve diminuição de casos. Você vê um gráfico no quadro, um gráfico que tem uma continuação de uma linha, ou até um gráfico de barras frente aos candidatos de uma eleição, né? Bom, como que é feito isso no dia a dia? A gente precisa entender certos termos da estatística. O primeiro deles que eu trago é o população ou universo estatístico. O que quer dizer isso? Quando você vai fazer uma pesquisa, e eu trouxe aqui um exemplo, qual sabor de sorvete você escolheria dentre as opções acima? Se você vai pegar um grupo, por exemplo, eu quero fazer essa pesquisa em uma turma de alunos de uma escola. Consigo pesquisar todos eles? Sim. Então a minha pesquisa vai abranger a população. Ou o universo estatístico, que é aquela turma em específico. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa do tipo de sorvete que a pessoa escolheria, num bairro onde mora ali, sei lá, 60 mil pessoas, numa determinada localidade, eu vou abranger todas as 60 mil pessoas? Não. Então eu vou escolher uma amostra. Então eu vou, daquele bairro eu vou fazer uma pesquisa com 1000 pessoas. Então tem muitas pessoas morando naquele local, mas eu vou pegar 1000 pessoas em locais diferentes, com idades diferentes, para que a minha amostra seja o mais fiel possível. Tá? Então a amostra é quando eu faço uma pesquisa de um grupo, tá? E quando eu faço a pesquisa abrangendo todas as pessoas que eu queria, eu tenho então uma população estatística. Tipos de variável. Bom, a variável é a resposta, tá? Então você faz uma pergunta, por exemplo, eu coloquei aqui, qual sabor de sorvete você escolheria? Bom, as respostas são morango, flocos e chocolate, na minha pesquisa, tá? Bom, essa resposta é uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Quantitativa é quando a sua resposta é um número, tá? Então ela é qualitativa. Qualitativa nominal ou qualitativa ordinal? Bom, qual é a diferença? Nominal significa que não existe uma ordem entre elas. Não há ordem, tá? Não há um valor que venha primeiro, ok? Ordinal é quando a resposta existe aí uma sequência ou uma ordem, tá? Então aqui existe ordem. Por exemplo, se eu chegar na porta do colégio militar e começar a fazer uma pergunta da patente militar daquelas pessoas que ali trabalham. Aí um fala assim, eu sou soldado. O outro responde que é cabo. O outro responde que é sargento. Existe uma ordem, né? Então, essas variáveis seriam, então, qualitativa, ordinal. Bom, quantitativa, então, diz que é número, mas tem aqui duas diferenças. Quantitativa discreta e quantitativa contínua. Quantitativa discreta é quando a sua resposta é um número natural. Por quê? Ela, na verdade, ela quer representar uma contagem. Tá? É uma contagem. Quando a pessoa chega e fala assim, vai fazer uma pesquisa censitária, aí ela chega na porta da sua casa e pergunta, quantas televisões você tem? Você vai contar, poxa, eu tenho 1, 2, 3. Tem como você responder 3,7 televisões? Não tem jeito. Ou é 2, ou é 3, ou é 1, ok? Então, se a sua resposta é um número natural, um número inteiro, ela é quantitativa discreta. Não tem como você responder, você tem animal de estimação? Tenho. Quantos? Eu tenho 4. Quantitativa discreta.
Quantitativa contínua é quando você está dando uma resposta que é uma medida. Tá? Qual é a distância da sua casa até a escola? 1,7 quilômetros. Podia ser 2 quilômetros, não tinha problema nenhum. Mas eu posso responder com um número decimal? Pode. Então, é medida, é quantitativa contínua. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder criar uma tabela de frequências. Então aqui, a pergunta é: qual sabor de sorvete você escolheria dentre as opções acima? Vamos dizer que eu fiz essa pesquisa numa população de 20 alunos da turma do 7º ano A de uma determinada escola. Os 20 alunos responderam. E as respostas foram 6 alunos escolheram morango, 4 flocos e 10 chocolate, totalizando 20 alunos. Ali FA significa frequência absoluta. Tá? Eu tenho também frequência relativa e a frequência relativa na forma de porcentagem. Beleza? Então, a frequência relativa é o seguinte. Aqui eu tenho, então, vou preencher de verde esse, tá? 6 em 20 alunos. Então, eu tenho uma fração. 6/20 da turma escolheram morango. É uma frequência relativa. 6/20. Eu posso simplificar essa fração dividindo por 2 e vai ficar 3/10. Eu disse, então, que 3/10 da turma do 7º A escolheram morango. 4/20 dos alunos escolheram flocos. E se eu simplificar dividindo por 4, vai ficar 1/5. Olha só, como eu tenho uma fração, eu digo assim, a informação, 1/5 da turma do 7º ano A escolheram sorvete flocos, sabor flocos. 10 em 20 escolheram chocolate. Se eu dividir simplificando por 10, eu vou ter 1/2. Ó, a metade da turma escolheu chocolate. Tá? Isso é uma informação. Quando eu digo a metade da turma escolheu chocolate, se você não souber quantas pessoas tem nessa turma, você não vai saber quantos alunos são. Por isso a gente diz que é uma frequência relativa, porque você não sabe o valor exato. Tá? Aqui eu tenho 20/20, que quer dizer, simplificado, 1/inteiro, ou seja, a turma toda. 1/inteiro é 100%. Tá? 100%. 1/inteiro, é o todo. Como que eu faço, então, para poder preencher o campo de porcentagem? Basta eu pegar a frequência absoluta na forma de fração e buscar a porcentagem que ela é equivalente. Então, vamos pegar lá o 3/10, tá? Então, eu tenho 3/10, eu quero transformar numa fração que tenha denominador 100. Aí eu vou ter porcentagem. Bom, consigo multiplicar por 10 aqui também. Logo, eu tenho 30 centésimos, que é 30%. Tá lá, 30% dos alunos escolheram morango. Se eu tenho a fração 1/5, eu consigo transformar também para a fração centésimos? Sim. Como? 100 dividido por 5 é 20. Logo, 5 vezes 20 é 100. Logo, só multiplicar vezes 20. Então, 1 vezes 20, 20. Então, eu tenho 20%. 20% é a quantidade de alunos que escolheram sabor flocos. E aqui eu tenho 1/2, tá? Que é a metade. Consigo trazer também para denominador 100. Então, daqui para aqui, multiplicou por quanto? É só fazer 100 dividido por 2, dá 50. Então, eu multiplico por 50. Ó. 2 vezes 50 é 100. Obrigatoriamente, para ser proporcional, eu faço 1 vezes 50, 50, e encontro 50% de alunos que escolheram chocolate. E aí você vai notar que ao somar as porcentagens, ó, 30% mais 20% mais 50% tem que dar 100%. Se sua conta, qualquer uma delas,
Ao somar não der 100%, está errado alguma coisa. Ah, professor, e se der alguma vírgula? Não tem problema. Tá? Contanto que tenha, por exemplo, você somou tudo e deu 99,9%. Ótimo, tá certinho. Tá? Porque algum arredondamento você fez ali que não deu 100, mas não tem problema nesse caso.